Oi, pessoal. Então, no vídeo anterior, né, nós falamos sobre o ICMS. Então, essa última tabela aqui, né, eu vou explicar novamente, porque no vídeo anterior saiu cortada a explicação final, né? Bom, então aqui nós temos todos os valores de compra da empresa mês a mês, de janeiro até junho. O ICMS de cada compra, né, que seria 18% sobre o valor da compra, o valor das vendas pagas pelo cliente, né, as vendas que foram realizadas para os clientes, né, e o ICMS sobre cada mês, né, que foi recolhido, que foi incidiu sobre as vendas mês a mês de janeiro a junho, tá? A diferença aqui é a diferença entre o ICMS da, da venda, das compras, né? 63 mil menos 91.800, que foi o da venda. Então, a empresa vai ter que recolher para o governo, né? 28.800. Por quê? Porque o ICMS da venda foi maior do que o ICMS da compra, né? Então, essa diferença é o imposto que vai ter que ser recolhido para o governo. Muito bem, então nesse mês a empresa vai lá, recolhe para o governo e tudo bem. No mês seguinte, o ICMS da venda foi menor do que o ICMS da compra. Então, o que acontece? A empresa pagou mais ICMS do que arrecadou. Então, na verdade, ela fica com crédito tributário de 77.400, então ela fica com o imposto a recuperar. No mês seguinte, a diferença entre o ICMS da compra e da venda deu um valor de 11.520, né? Sendo que o ICMS da venda foi maior do que o da compra, então ficou aí com valor para pagar para o governo. Só que como ela tinha já um valor a recuperar, simplesmente desconta desse valor e o saldo a recuperar fica menor, fica 65.880. No mês seguinte, a empresa teve uma compra superior às vendas. Então, o que aconteceu? O valor do ICMS vai ser um ICMS a recuperar, 6.480. Porém, ela já tinha um valor a recuperar, esse valor vai adicionar a 65.880 e o valor total a recuperar fica 72.360. No mês seguinte, a diferença foi zero entre o que a empresa pagou de ICMS e o que ela cobrou do cliente, então ficou zerado. Muito bem, daí nesse mês mantém o mesmo valor a recuperar. No mês seguinte, ela teve aí, né, um valor, uma diferença entre o ICMS da compra e o ICMS da venda de 26.100. Esse valor aqui é o valor que ela teria que recolher para o governo, mas como ela tem um ICMS a recuperar, né, então 72.360, eu subtraio 26.000 e 100 no final desse período a empresa fica com 46.260 de valor a recuperar. Muito bem. Então, pessoal, vamos agora falar sobre o IPI, Imposto sobre Produto Industrializado. É um imposto federal. Note, o ICMS é um imposto estadual, o IPI é federal. Quem tem competência para instruí-lo é a União, ou seja, o governo federal. Abrange todos os produtos com alíquotas individualizadas e relacionadas à tabela de incidência do IPI. Essa tabela é conhecida por TIP, Tabela de Incidência do IPI. Princípios que regem o IPI. Não está sujeito à anterioridade, tá? Então, ou seja, se o governo federal instituir, né, uma alíquota diferente esse mês, né, as empresas já incorrem, né, nessa alíquota, né? Não está sujeito à anterioridade, isto é, as alíquotas podem ser alteradas no período fiscal. Não cumulatividade, que nem acontece com o ICMS, a gente tem um imposto a recuperar, né? E abate, né, o imposto da compra da mercadoria, abate o imposto da venda. Assim como ocorre com o ICMS.
seletividade, isto é, taxar o produto conforme a sua essencialidade. Quanto mais essencial o produto, menor é a alíquota, tá? Então, né, o imposto sobre produto industrializado, IPI, né, incide, né, sobre o produto industrializado, entende-se como aquele obtido por processo ou operação que modifique, transforme ou renove o produto. Tudo isso é considerado como produto industrializado. Produtos industrializados nacionais e estrangeiros que forem industrializados ou importados, a taxação varia conforme a essencialidade do produto, como também de acordo com a política governamental de apoio a determinados setores, tá? Então, vamos aqui. A comparação entre ICMS e IPI. Competência do ICMS é estadual, do IPI é federal. Os contribuintes do ICMS, empresas industriais e comerciais. No IPI, empresas industriais ou equiparadas a industriais e importadores de produtos. Qual é a definição de industrialização? Né? Tem todas as definições aqui, né? Mas o que é importante? A transformação do produto, né? Quando chega a matéria-prima e é transformada em produto final, beneficiamento, né? Quando o produto é melhorado, né? A montagem, quando reúne várias peças e monta um produto final, né? Acondicionamento ou recondicionamento, né? Quando você reapresenta um produto com uma nova embalagem, renovação ou restauração, seria a reforma de produto, né? Muito bem, então tudo isso é considerado industrialização e incide então o IPI sobre essas atividades. Empresas industriais incorrem em ICMS e IPI. Empresas industriais adquirem matérias-primas, embalagens e outros materiais usados na fabricação de produtos acabados. O ICMS e o IPI incidem sobre essas empresas na compra desses insumos e devem ser recuperados na ocasião das vendas. Exemplo, a compra a prazo da matéria-prima por uma indústria, o produto acabado tem incidência de IPI e ICMS. Então, o valor da matéria é 8.200. ICMS de 18% vai dar 1.800, IPI de 30% vai dar 3.000, total a pagar ao fornecedor seria de R$13.000. Muito bem. Agora aqui, né, é um exemplo do IPI. Esse exemplo, ele é semelhante ao ICMS, tá? Então, essa é a tabela, né? Você tem as compras, vamos supor, do IPI por 10%, daí tem o valor das vendas, o IPI a 12%, e tem as diferenças, né? Essa diferença, ela dá negativa quando o IPI da venda for superior ao IPI da compra, ou seja, a empresa tem que pagar esse valor, né? Agora, quando o IPI da compra, das vendas, IPI das vendas é menor do que o IPI da compra, então a empresa tem um valor a recuperar, né? Então, no caso aqui, né, essa empresa começa com recolhimento de 34.000 de IPI, depois ela fica com um crédito tributário de 44.000, então ela tem que recuperar esse valor. Daí, no mês de março, ela vai ter que pagar 8.000, e abate então de 44.000, o IPI a recuperar fica menor, fica de 36.000. Em abril, ela tem um imposto, né? Ela teve um valor de venda do IPI da venda superior ao IPI da compra, então ela tem que pagar 30.000, só que ela tem 36.000 de IPI a recuperar. O saldo, então, a recuperar fica menor, fica de 6.000, que é o resultado de 36.000 menos 30.000, 6.000 a recuperar. Em maio, a empresa também teve uma venda, valor de venda superior ao valor da compra. Então, o IPI da venda foi 86.400, o da compra 55.000, ela deve então pagar 31.400, porém ela tem 6.000 a recuperar. Abate esses 6.000 de 31.400, o valor a pagar seria de 25.400. Repare que quando a empresa tem a pagar esse valor, né, ela tem que pagar e não acumula os valores de pagamento, ela tem que pagar logo no mês subsequente. Então, 25.400 é o valor que ela tem para pagar, tá? Então, ela paga
e no mês seguinte ela tem aí da diferença entre o IPI da venda e o IPI da compra, ela tem que recolher 48 mil para o governo, né? Então, ela vai recolher os 48 mil. A partir do momento que ela tem para recolher, ela tem que pagar logo em seguida, então não fica o saldo acumulado aqui no IPI a recolher. No IPI a recuperar, acumula e vai abatendo desse saldo. Muito bem. Agora, pessoal, esse exercício é um exercício semelhante ao anterior, tá? Falando da não cumulatividade do IPI. Então, essa empresa começa com o imposto aqui a pagar, depois ela fica com um crédito tributário de 38.200, vai abatendo desse crédito, até que chega um valor de 2.480 que ela deve pagar, ela tem que pagar logo em seguida, e no último mês ela tem que pagar para o governo 20 mil, então ela fica com 20 mil aqui para pagar no final desse período, desse primeiro semestre aí desse ano. Muito bem. Agora vamos falar da COFINS, Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social. O objetivo, financiar a Seguridade Social, Previdência Social, Assistência Social e Saúde Pública. Existem dois regimes de COFINS, o regime cumulativo e não cumulativo. Empresas que adotam lucro presumido, a COFINS é cumulativa. Empresas no sistema de lucro real, a COFINS é não cumulativa. As microempresas e as empresas de pequeno porte optantes pelo Simples Nacional não são contribuintes da COFINS. A alíquota pode ser de 7,6% para pessoas jurídicas em regime não cumulativo e de 3% para pessoas em regime cumulativo. Incide sobre as receitas brutas mensais operacional e não operacional. Vamos falar agora da prescrição dos créditos tributários, ou seja, daquele imposto que a empresa tem para recolher, né? A recuperar. Então, vamos supor que uma empresa tem um valor, né, de impostos a recuperar. O que acontece? A prescrição extingue, ou seja, termina, né, o direito de pleitear eventual crédito tributário. Qual que é o prazo? A prescrição ocorre em 5 anos. Se em 5 anos, né, a empresa tem em janeiro do ano 2000 um crédito a recuperar, né? Em fevereiro de 2005, né, ela já não consegue mais usar esse crédito tributário. Bom, em 5 anos contados da data do ato ou fato do qual se originária. O conceito da prescrição alcança todos os impostos e contribuições e, em regra, impõe aos contribuintes o prazo de 5 anos para utilizar eventuais créditos perante os fiscos federal, estadual e municipal. O simples fato de ter constituído o crédito em declaração não é suficiente para afastar a prescrição. O crédito tem que ser efetivamente utilizado ou pleiteado dentro do prazo prescricional. Muito bem. A prescrição, então, tem um prazo, né, para que você consiga usar esses créditos tributários, tá bom? E o prazo é de 5 anos. Muito bem, vamos falar da PIS, Programa de Integração Social PIS. O objetivo é financiar o seguro-desemprego, abono e participação na receita dos órgãos e entidades para os trabalhadores. É destinado aos funcionários de empresas privadas regidos pela Consolidação das Leis do Trabalho, pela CLT. Existem dois regimes de PIS, o regime cumulativo e o regime não cumulativo. Empresas que adotam lucro presumido, o PIS é cumulativo. Empresas no sistema de lucro real, a PIS é não cumulativa. A alíquota pode ser de 1,65% para pessoas jurídicas em regime não cumulativo e de 0,65% para pessoas jurídicas em regime cumulativo. Incide sobre todas as receitas brutas mensais, operacional e não operacional. Muito bem, então no próximo vídeo continuaremos com o módulo 6.